Sejam bem-vindas à Expo Educação 2020. Esse ano, 2 vezes inovadora. Inovadora pela ideia de fazer a requalificação pedagógica, a reciclagem anual do magistério através de uma exposição com a escolha dos conteúdos, e inovadora porque se processa pela internet, com a participação de professores doutores da Espanha, dos Estados Unidos, da Argentina e de vários lugares do Brasil. É uma forma de nós nos encontrarmos de maneira virtual, enquanto as escolas vivem a provação de não poderem se reunir presencialmente, enquanto todos nós nos esforçamos para fazer desse vírus, que é educador para nos mostrar a fragilidade da condição humana, uma coisa a ser derrotada pelo magistério voltado para a vida, para a saúde, para a inteligência, para a vontade de nós termos ânimo e sermos mais fortes do que as dificuldades. Sejam bem-vindas à Expo Educação 2020. Todas as professoras, sejam bem-vindos todos os professores, sejam bem-vindos todos os que querem ensinar a ensinar. Boa noite, sejam bem-vindos à parte noturna da Expo Educação, onde traremos atividades referentes à educação de jovens e adultos. Vocês que passaram o dia conosco, teremos agora uma brilhante explicação, alguns diálogos com a professora Maria Silvia Bacila e o professor Renato Feder. Professora Maria Silvia, secretária municipal da Educação da Rede Municipal de Curitiba, na atual gestão, secretária de articulação da Undime Gestão 2019-2020, doutora em Educação pela PUC Paraná, pedagoga, especialista em psicopedagogia e em psicometricidade relacional, atuou como professora e pedagoga de ensino fundamental e do ensino médio durante 20 anos, professora do ensino superior desde 1997, dirigiu o curso de Pedagogia da PUC no triênio 2008-2010 e os cursos de especialização em Psicopedagogia, Educação Especial, com ênfase em inclusão e modalidade de intervenção no processo de aprendizagem entre 2001 e 2012. Professora adjunta do DEPED, Departamento de Educação da UTF-PR. Atuou como chefe do Departamento de Educação da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional da UTF-PR. Atuou como formadora e coordenadora adjunta do PENAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Participa do grupo de pesquisa Transmutare, com ênfase em estudos sobre o desenvolvimento profissional docente, membro do grupo de pesquisa Praxis Educativa, Dimensões e Processos, e editora-chefe da revista Veredas Formativas da Secretaria Municipal de Educação. Já falei para vocês e é a nossa secretária municipal de Educação de Curitiba. E temos também o professor Renato Feder, secretário estadual do Estado do Paraná, da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, foi professor da Educação de Jovens e Adultos, lecionou matemática por 10 anos, além de ter sido diretor de escola por 8 anos. Também foi assessor voluntário da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, além de ter atuado como empresário no setor de tecnologia. E hoje, a partir de agora, teremos um diálogo sobre desenvolvimento profissional e cidades educadoras. Professora Maria Silvia, professor Renato, a cidade compreendida como um território pedagógico dentro das cidades educadoras. Nos conte um pouco sobre isso. Vamos lá. Boa noite. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão conosco nesta live. Não ainda? Posso?
Boa noite. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão conosco nesta live e cumprimentar o Renato Feder, nosso querido secretário de Educação do Estado do Paraná, que muito nos orgulha pelo belo trabalho que realiza no nosso estado e com todos os municípios paranaenses. Vamos então a esse desafio de falarmos sobre as questões de uma cidade educadora e o que nós estamos também produzindo para esta cidade educadora que é Curitiba. Primeiro, sobre esse tema, o que é ser uma cidade educadora? Talvez muitos de vocês usem esse título, falem sobre esse tema, mas talvez não conheçam o grande movimento que nasce na década de 90 em Barcelona. Esse movimento, intitulado Cidades Educadoras, foi um movimento que nasceu a partir de referenciais que foram produzidos pela Organização das Nações Unidas e que ele traz questionamentos que vocacionam determinadas cidades para esta lógica. Ter o título de cidade educadora é uma honra, não é uma situação tão fácil. Claro que para Curitiba é um selo que nos orgulha e que ele atesta todo o trabalho que nós desenvolvemos, inclusive na perspectiva curricular, que já é de uma pertença à nossa cidade e que, por isso, para nós, dentro da cidade de Curitiba, nós entendemos como algo que expressa e revela o trabalho desenvolvido há tantos anos dentro da nossa Secretaria Municipal da Educação. Mas o que significa estar no mundo com este título deste movimento que se intitula Cidades Educadoras? Ele nasce, então, em 1994, na cidade de Barcelona, aonde nós temos lá todo o grupo diretivo desse movimento. O que é uma cidade? Nós temos hoje uma concepção mundial que uma cidade deveria ter mais de 150 mil habitantes. E se nós formos pensar nesta lógica, nós temos então, mundialmente falando, 38 mil cidades grandes. Mas menores do que 150 mil habitantes, nós temos, mundialmente falando, 2 milhões e 500 mil sítios que se intitulam como cidades. Neste meio de 2 milhões e 500 mil cidades, nós temos, neste movimento, 507 cidades que são cidades reconhecidas como cidades educadoras. Então, vejam vocês, num movimento que atesta 38 mil cidades no mundo inteiro como cidades grandes e 2 milhões e 500 mil cidades no mundo inteiro, nós temos 507 cidades em todos os continentes que são reconhecidas como cidades educadoras em 34 países. E no Brasil são 21 cidades que são reconhecidas como cidades educadoras. Nós tivemos a alegria de assinarmos toda a documentação em outubro do ano passado e fazermos parte, então, deste grande movimento. O que nos dá uma condição de troca e de aprendizagem sobre o significado do que é esta participação. Ser uma cidade educadora é uma cidade que tem um currículo que torna a sua cidade educadora? Não é só isso. É muito mais complexo. Ser uma cidade educadora é uma cidade que nos diferentes âmbitos da saúde, do urbanismo, da segurança, enfim, de todas as suas ações, ela toma como eixo a educação como seu projeto. Então, a partir do momento que Curitiba é uma cidade signatária ao grande movimento de cidades educadoras, é porque ela é reconhecida como tendo em seu grande eixo a perspectiva da educação como
o seu projeto de cidade. E nós sabemos que isso é muito forte na cidade de Curitiba. Temos sim um currículo da Secretaria de Educação, um currículo produzido pelo coletivo da educação da cidade de Curitiba, que nos torna uma cidade educadora. Mas temos ações de toda a ordem, da saúde, da segurança, do urbanismo, enfim, de todas as secretarias que nos permitem dizer que somos uma cidade educadora. Acho que isso é muito importante trazer à tona, porque não é da responsabilidade exclusiva da educação carregar esse título e nem promover a cidade de Curitiba exclusivamente como uma cidade educadora. Nós tivemos muitas ações já, ações que foram produzidas inclusive pelo nosso grande programa Linhas do Conhecimento, e nós estivemos, ainda quando na possibilidade de uma troca presencial, em vários locais da cidade de Curitiba, no mercado municipal, em praças, parques, enfim, dialogando com as pessoas e perguntando o que elas entendiam sobre uma cidade educadora e o que elas queriam de uma cidade educadora. E temos necessidades levantadas de toda a ordem, necessidades digitais, necessidades de mudanças na lógica do urbanismo, necessidades da saúde, e nós estamos avançando. Outro entendimento importante dessa lógica de uma cidade educadora é a compreensão desse processo dialético da educação. Nós não estamos prontos nunca, nós estamos sempre em processo de aprendizagem. Quando nós adentramos a esse movimento, muitas cidades nos reconheceram como uma cidade de ponta, uma cidade que já tem muitos processos amadurecidos e que nos tornam um exemplo como uma grande cidade educadora. Mas isso não nos acomoda no sentido de entendermos que, puxa, então fizemos a lição, pronto, acabou. Pelo contrário, isso nos dá uma condição de nos questionarmos com mais, talvez, contundência, para que sejamos melhores nesta lógica de uma cidade educadora e possamos responder a toda a ordem das necessidades que temos com isso. Eu não posso deixar de destacar um programa que é da nossa gestão, que é o Fala Curitiba. É um programa onde todos os cidadãos da nossa cidade têm todo o direito de se expressar e trazer as necessidades que entendem como possibilidade de mudança ou como possibilidade de algo que deve ser consagrado na nossa cidade. O Fala Curitiba, nesse tempo de pandemia, ele se tornou completamente digital. E acho que agora nós entramos, então, a partir desse convite do Fala Curitiba, para falarmos desta lógica digital da cidade de Curitiba. Ações que são desenvolvidas na saúde, com processos de atendimento médicos também por essa lógica digital, e atendimentos que são realizados diariamente, constantemente, 24 horas pela equipe da saúde, que tornam a nossa cidade mais acessível a todos os seus habitantes. Devo falar do nosso processo de desenvolvimento profissional. O nosso processo pelo aplicativo Veredas Formativas, ele não nasceu agora na pandemia. Ele já foi, quem sabe, uma grande intuição que nós tivemos para nos tornarmos digital no nosso processo de desenvolvimento profissional. Eu vou historicizar um pouquinho disso para vocês. Quando nós iniciamos a gestão, eu tinha grandes questionamentos sobre o processo formativo dos professores na rede municipal de ensino de Curitiba. Será que os professores queriam um processo completamente presencial? Será que era essa a lógica que deveria imperar no desenvolvimento dos nossos profissionais da educação? Que temas eram os temas que os professores mais desejavam entender, aprender e se aprofundar neste tempo histórico? Porque cada tempo é marcado por necessidades diferentes.
certamente essa pesquisa deverá ser refeita. Mas nós temos esse material que nos dá uma condição de entendermos este ciclo de gestão. E para este ciclo de gestão, nós construímos muitos cursos dentro daquilo que os professores pediram como necessidades formativas para o seu desenvolvimento profissional. Porque eu, Maria Silvia, posso olhar para a minha caminhada, para as veredas que eu percorri e entender que eu tenho determinadas necessidades, mas as minhas necessidades não são as suas. E isso é uma grande generosidade que cada educador deve ter no entendimento daquilo que é coletivo. O que é necessidade minha não é necessariamente a necessidade do coletivo. Então, nós fomos entender esta necessidade do coletivo. Quais eram os temas mais pedidos? Quais eram essas necessidades mais procuradas pelos nossos 17 mil profissionais da rede municipal de ensino? E a partir disso entendemos que um dos grandes pedidos era uma formação híbrida, Renato, que não fosse totalmente presencial. E construímos então um programa de formação para os nossos professores, pautado nesta lógica híbrida e pautado também numa perspectiva de mentoria, aonde então fizemos a nossa adesão às salas Google, né, a todo esse processo de tecnologia, e abrimos então para cada curso, para cada vereda percorrida pelos nossos profissionais da educação, uma sala Google, aonde existe um mentor para estas ações formativas. Nós estamos nos apropriando, nós estamos nos aprofundando desse tema que é tão rico, que é a mentoria. O que significa ser um mentor do desenvolvimento profissional? Significa ter alguém que seja mais experiente nesse tema e que auxilie aquele que é menos experiente do tema a se apropriar desse tema. Isto não significa que é uma pessoa mais velha. Esta é uma grande crença a ser vencida. Ter alguém mais experiente num tema não significa as nossas rugas nem os nossos cabelos brancos. Significa que esta pessoa tem uma inserção maior dentro desse tema e esta pessoa pode fazer a mentoria de auxiliar os seus pares a fazer a inserção desta nova prática. Eu acho que um dos grandes temas que nos ajudam aí, um dos grandes temas que nos ajuda a entender esse processo de inserção profissional em ações de mentoria e que não é um tema daqueles que têm mais cabelos brancos, é o tema das novas tecnologias. O trabalho com o ensino remoto e o trabalho com as novas tecnologias rompe esta lógica de que sabe mais aquele que tem mais tempo diante de ações na educação. Eu tenho 34 anos de caminhada pela prática pedagógica, pelas ações da docência e da gestão na área de educação. Mas isso não me faz uma sabedora, uma expertise, uma conhecer da questão das tecnologias. Eu ainda aprendo muitas práticas, tenho muito a aprender com as questões tecnológicas diariamente, porque eu não sou uma pessoa que nasci na era digital. Os meus colegas mais novos, nascidos na era digital, e quem quiser entender um pouco mais sobre isso, é só ler o livro do Palfrey e do Gasser, uma bíblia da Artmed que talvez explique todas essas questões e dissolva as crenças do desenvolvimento profissional sobre esse tema, explica essas diferenças. Mas aí eu chego em algo que é muito importante do desenvolvimento profissional, que é o despertar. Eu não sei tudo e eu quero aprender.
E isso revela esse número magnífico que nós temos de adesão nesta Expo Digital. 80 mil participantes nesta Expo Educação Digital Internacional, promovida pela Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. São 80 mil pessoas com um despertar, que querem aprender alguma coisa de diferente, que querem reconhecer os seus saberes docentes com esta programação que foi ofertada. O desenvolvimento profissional, ele requer o despertar de cada um. Nós só ensinamos aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós sabemos. Não há outra lógica. E todos os dias nós somos convidados a aprender, a descobrir outras formas de ensinar, a nos reinventar. Então, eu acho que com isso nós podemos selar esta grande crença que existe, Renato, no desenvolvimento profissional, que é uma crença de que aquele professor que é mais velho sabe mais e, portanto, é só ele que pode ensinar. Não. Nós podemos aprender com os nossos pares professores mais novos, nós podemos aprender com os nossos estudantes, nós podemos aprender com as crianças nascidas nesse mundo tecnológico e que muito podem nos ensinar. Então, neste modelo que nós assumimos na gestão de desenvolvimento profissional, nós constituímos o programa Veredas Formativas, que é este programa que gerou também a Expo Educação dos 2 anos anteriores, com feiras de experiências profissionais, com a perspectiva da educação disruptiva, todas elas modeladas por novas tecnologias, e neste ano, por força da pandemia, nesta lógica de operarmos com lives nesse modelo que nós estamos agora aqui. Mas nós não vamos parar nas lives, nós temos um terceiro dia onde os professores estarão trabalhando com as suas aprendizagens, podendo discutir com os seus pares o que foi de mais importante, o que eles mais aprenderam nestes 2 dias de intensas participações nessas lives e que os tornam mais sabedores do seu processo de desenvolvimento profissional. E eu não poderia, então, deixar de falar de algumas questões tecnológicas do nosso processo de desenvolvimento. O nosso aplicativo Veredas Formativas, que faz com que cada professor possa escolher a sua vereda, possa escolher o seu percurso, a trilha que ele vai fazer. Sou eu o titular da minha formação. Eu não tenho alguém que venha e me diga, olha, Maria Silvia, você precisa aprender mais sobre cultura organizacional, você precisa aprender mais sobre tecnologia. Nós temos todos esses temas e muitos outros, alfabetização, matemática, metodologias, línguas, ensino religioso e muitos. Eu vou me debruçar sobre o meu percurso, sobre a minha carreira, fazer uma meta-análise da minha carreira e entender, eu preciso mais disso ou do quê? Para esse momento do meu desenvolvimento profissional. No meu aplicativo eu faço as minhas escolhas, eu tenho um retorno do próprio aplicativo sobre o processo que eu estou desenvolvendo, o que eu consegui atingir, os cursos que eu fiz por completo, os cursos que eu não consegui dar conta, e o aplicativo me diz, fiz tanto por cento, não fiz tanto por cento, consegui o certificado, não consegui, e com isso também nós nos permitimos fazer uma autoavaliação do percurso que nós estamos desenvolvendo, ou seja, das veredas formativas, das veredas que nós estamos percorrendo. É importante falar nessas veredas que nós estamos percorrendo do que nós estamos vivendo hoje com as videoaulas, que têm sido extremamente formativas para os professores que assistem
e, sobretudo, para os professores que desenvolvem as videoaulas. Tem sido um processo de grande estudo para todos aqueles que produzem as videoaulas, mas tem sido um programa intenso na formação de professores para todos aqueles que assistem às videoaulas. As videoaulas são produzidas para as nossas crianças, mas não deixam de ser um grande processo de modelagem das ações formativas dos professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, de outras redes que aderem a esse processo junto conosco, não é mesmo, Renato? Você fazendo a condução da Aula Paraná do 6º ao 9º ano, ensino médio, e a fase 2 da educação de jovens e adultos, e nós, da Secretaria Municipal aqui de Curitiba, fazendo a condução das videoaulas da pré-escola, do 1º ao 5º ano, e da EJA, fase 1, que é da nossa competência trabalharmos com este público. Então, eu tenho a certeza de que esse trabalho tem sido de grande oportunidade para nós chegarmos até as casas dos nossos estudantes todos os dias, com horas e horas de aulas muito bem gravadas, muito bem editadas, com um conteúdo relevante, com um conteúdo que supera muito daquilo que os nossos estudantes podem assistir no seu dia a dia. Somos criticados, sim, por pessoas que eu acredito que tenham um vazio mental em não entender que nós trabalhamos hoje por uma ética da vida. Nós não podemos estar próximos, nem próximos estamos aqui a essa mesa. Quando o Renato chegou, ele queria me cumprimentar, porque esse é o ímpeto que nós temos como bons seres humanos. A gente quer dar a mão, a gente quer fazer aquilo que é solidário e que é educado, que nós aprendemos com a nossa sociedade. Não podemos fazer isso. Hoje nós temos que manter essa distância que temos aqui a essa mesa. Como eu fiz no início da live, eu tirei a minha máscara para falar aqui com vocês, eu já vou colocar novamente, vou usar o álcool gel e nós temos que estar distantes das nossas crianças, dos nossos estudantes, sim, para a manutenção das nossas vidas. Nós estamos com muita saudade de voltarmos aos nossos cursos semipresenciais do desenvolvimento profissional. Nós estamos com muita saudade de voltarmos às nossas escolas presencialmente com os nossos estudantes, mas este é o meio que nós encontramos hoje de não estarmos no vazio. E jamais nós estaríamos satisfeitos em sermos acusados de estarmos num vazio. Pelo contrário, podemos ouvir críticas e melhorarmos a cada dia nas nossas transmissões e na produção daquilo que nós estamos levando todos os dias para a casa dos nossos estudantes de Curitiba e do estado do Paraná. Mas estamos fazendo. E eu não poderia deixar de falar algo que já disse em outra live e que eu escrevi no meu livro de 2013, utilizando um pensamento de um grande historiador inglês chamado Edward Thompson. Qualquer momento histórico é ao mesmo tempo resultado de processos anteriores e um índice da direção de seu fluxo futuro. Eu nunca pensei que eu pudesse usar novamente este pensamento do Thompson com tanta assertividade, porque eu já escrevi muitos índices futuros da educação em outros tempos que vivi, mas nunca índices tão incertos como esses que nós estamos escrevendo agora. Como vai ser a escola quando nós voltarmos? Como vai ser o desenvolvimento profissional quando nós voltarmos? E tudo isso que nós estamos produzindo agora, tudo isso tem um grande valor. Tudo isso é de uma produção inestimável. Tudo isso é um grande bem que nós produzimos e levamos todos os dias para os nossos estudantes, para os nossos professores,
para os nossos profissionais da educação. E deste índice eu não tenho dúvida. Eu encerro por aqui e passo agora a palavra ao meu colega Renato para que possa trazer a sua exposição das ações do Estado do Paraná. Muito obrigada. Olá, muito boa tarde a todos. Um prazer estar aqui participando da Expo Educação, ao lado de uma grande colega, de uma pessoa que eu admiro muito, a Maria Silvia, secretária municipal de Curitiba. Cumprimento todos os participantes e um prazer estar aqui, né? Eu gostaria de dividir com vocês, aproveitar o momento, né, e conversar um pouquinho sobre como que o Estado do Paraná tem feito durante essa pandemia, essa quarentena, né, para que o aprendizado no Estado continuasse, né, para que o aprendizado desse seguimento e os alunos não ficassem para trás. Quando veio a pandemia, o governador Ratinho Júnior sentou com a gente e falou, olha, o aprendizado não pode parar, né? E eu gostaria que a gente apresentasse para a população uma solução que fosse independente da internet e independente do celular. Desculpa, independente do computador, né? Por quê? A internet no Paraná, ela tem aproximadamente em 50% dos lares e o computador também. Então, se a gente fizesse uma solução, né, que precisasse de computador e de internet, metade dos alunos estariam de fora. E aí, junto com o governador Ratinho Júnior, a gente construiu, então, uma solução que não precisa nem de internet e nem do computador. E é uma solução que ela usa, né, em primeiro lugar, a televisão aberta, que está em praticamente todos os lares do Paraná. A televisão aberta, mais de 90% das pessoas têm televisão em casa. E também usa o celular. Não precisa do computador, não precisa da internet, mas um celular com sinal normal, 3G, 4G, é possível que o aluno consiga e o professor consigam usar o celular para interagir e aprender. Então, eu vou primeiro falar um pouquinho como foi no Estado e depois a parceria também com as secretarias municipais de educação. Mas no Estado, então, a gente fez todas as aulas, continuaram. Os alunos tinham 5 aulas por dia na escola e agora eles continuam tendo 5 aulas por dia, só que no celular, né? Então, no celular, o aluno tem 5 aulas por dia. E ele pode, tipicamente no Paraná, um aluno, o que ele faz? Ele assiste a aula na televisão e ele faz a lição de casa aqui no celular. Ele interage com os colegas aqui no celular. Ele fala com o professor dele, da turma dele, aqui no celular. Então, a gente montou essa estrutura, né? Aulas, parte jurídica, parte financeira, parte tecnológica e passou a fazer essa parceria com os profissionais da educação do Paraná. Então, no mês de abril foi um mês de estruturação, né, de colocar todas as plataformas de pé, arrumar, ajeitar. E no mês de maio, a gente teve que pedir e combinar, né, e contar com as professoras e professores do Paraná, do Estado do Paraná. E o que a gente viu, né, nesse período? Difícil descrever o sentimento que me vem, né? Talvez a palavra espetacular, né, ela caia bem, né? Ou uma admiração incrível, ou um trabalho fenomenal, são palavras para descrever o que as nossas professoras, os nossos professores, pedagogos, o time de gestão fizeram, né? Porque profissionais com 10, 15, 20, 30 anos de magistério tiveram que, num período curto, dominar ferramentas digitais, dominar o Google Meeting, dominar o agendamento, dominar uma série de plataformas, né? E não só dominar, como atuar para trazer o aluno,
para dentro das nossas plataformas digitais. E os professores e professoras do Paraná deram um show. A gente trabalhou muito, foi muito estresse, foi muito trabalho, mas foi um sucesso. Já é um sucesso a adesão, e esse sucesso se deve em muito maior medida aos profissionais do Paraná, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala do nosso estado principal, é óbvio que essa é uma Expo Educação internacional, mas assim, é preciso destacar os profissionais aqui desse estado do Paraná, porque mesmo quando a gente vai ver o que outros países estão fazendo, o Paraná está dando show e está sendo exemplar. Quando a gente vê a adesão, a seriedade, né, o comprometimento e a busca do aluno. Então eu trouxe, para mostrar isso com um pouquinho mais de profundidade, um único slide que tem 4 gráficos, né? Eu vou pedir para projetar aqui na tela. Então a gente vai começar pelo slide à esquerda, né? Onde os alunos acessando por semana, né? E isto é só do Google Classroom. Então, na semana 1 foi em torno de 30%, e aí foi subindo 40%, 50%, e desde a semana 10, a gente está aí, da semana 9, a gente está acima de 80% só no Google Classroom, chegando a 85% dos alunos acessando. Aí não está incluído o número do Aula Paraná, o nosso aplicativo, não está incluído o número do YouTube, não está incluindo quem assiste às aulas pela TV e nem o material impresso, né, que é a última nossa ferramenta para englobar todos os alunos. Então, só no Google Classroom o acesso é de 85%. Os professores, o segundo gráfico, né, interagindo, não é de acesso, são professores escrevendo, interagindo com os alunos, né? Então, a gente está desde a semana 9 com 97, 98, 99% dos professores todos os dias interagindo com os alunos. Também é um número espetacular, né? Isso que tem professores que estão de licença e às vezes mesmo esse também continuam interagindo com os alunos. Então, no mês de maio, a gente conseguiu observar que é a semana 6, 7 e 8, né? 6, 7, 8 e 9, a gente conseguiu perceber que a grande maioria da rede estava dentro da nossa plataforma. Só que os alunos estavam aprendendo, os nossos 1 milhão de alunos estavam aprendendo, né? E aí a gente então pensou o seguinte: para que o aprendizado aconteça, tem uma ferramenta melhor de medir, que é a interação aluno-professor e também as lições de casa. Então, que o aluno está acessando a gente já sabe, mas ele está com a gente aprendendo? Então aí a gente vai para os 2 gráficos de baixo, que eu também queria que projetasse. O gráfico da esquerda, ele mostra o número de lições de casa realizadas pelos alunos. E a partir da semana 11, ou da 10 e da 11, a gente começou a pedir isso para a rede. Olha, a gente está olhando as lições de casa, vamos todo mundo fazer as lições de casa. E aí a gente bateu 10 milhões de lições de casa sendo feitas na semana passada, né? Então é um número incrível, esse número vai subir muito ainda, né? Então, e a gente tem mais de 70% de acerto, a gente consegue ver o acerto. E cada escola consegue ver todos os seus alunos que fizeram ou não fizeram as suas lições de casa, para perguntar para o aluno o que acontece, se está com dúvida, se não tem, né? Para ter uma interação, para garantir que a gente vá atrás de cada aluno, cada escola consegue ver os alunos que estão fazendo as lições de casa, não estão fazendo, estão acertando ou errando as lições de casa. E a gente também entende que a interação professor-aluno é muito importante. A gente pediu para os professores usarem a ferramenta do Google, que é o Meeting, o Google Meeting, para conversar com seus alunos. E o número de meetings foi subindo e na semana passada bateu 65 mil meetings, né? Que dá praticamente aí 12 mil meetings por dia. São professores conversando com as suas turmas, né? Meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma aula do aluno tendo pelo celular com o seu professor. Então,
a gente pode dizer que no Paraná, né, a educação remota está funcionando e está sendo um exemplo para o Brasil e para o mundo, porque muitos países, mesmo desenvolvidos, não conseguiram uma adesão tão grande, né, nas aulas digitais, nas aulas remotas, igual o Paraná. Eu queria, então, o governador Ratinho Júnior sempre dando apoio, pedindo, acompanhando, né, para que a gente continuasse esse atendimento, para que o aprendizado do Paraná continuasse. Tá? E com as secretarias municipais, fizemos também preciso falar, porque foi uma bela parceria entre a Secretaria Municipal de Curitiba e o Estado do Paraná, onde a Secretaria Municipal de Curitiba produz as aulas para o Fundamental 1, anos iniciais, né? E o Estado retransmite para quase 300 municípios. E as secretarias municipais do Paraná inteiro, a gente conversou bastante para fazer ajustes, adequações, e temos aqui quase 300 secretarias municipais utilizando também as aulas remotas da televisão, né? Então, nesse período, a gente também consegue atingir os alunos do Fundamental, anos iniciais. E eu queria terminar a minha fala mostrando o seguinte: a pandemia ela é triste, ela está tirando vidas, ela está matando, ela está estressando a gente, ela está isolando, deixando a gente com mais distância, né? E ela foi responsável pela maior crise da história da educação mundial. A educação mundial provavelmente deve ter 12 mil anos, quando os homens começaram a passar o conhecimento escrito, né, uns para os outros. E desde que isso começa a educação, né? A gente pode dizer que começa a educação. Então, em 12 mil anos, a gente nunca teve um trimestre, né, com uma revolução tão grande, 1 bilhão de alunos fora de sala de aula, um desafio enorme. Então, foi uma situação muito traumática. Só que, no Paraná, a gente soube tirar proveito, né, soube oportunizar essa crise, soube fazer com que a educação saia dessa crise mais forte. Então, eu acredito que os nossos professores nunca mais vão perder todo esse conhecimento que eles estão adquirindo. A gente tem professores, por exemplo, explorando o fundo do mar com os alunos, professores indo a museus no mundo inteiro com os alunos, professores explorando o espaço, né, usando as ferramentas digitais, e isso não vai ser perdido, né? Então, a educação no Paraná vai sair mais forte, né, quando acabar essa situação que nós queremos que seja o mais rápido possível. Então, queria aqui encerrar, agradecer todo o apoio que a Secretaria de Educação tem do Governo do Estado, das Secretarias de Saúde, Planejamento, Fazenda, que ajudaram muito a gente. Agradecer à Secretaria Municipal de Curitiba, incrível parceira, né? E dizer que a educação continua trabalhando forte. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Que honra ter a presença do nosso secretário de Estado com essa parceria, e eu penso que isso também fortalece, Renato, para quem nos ouve, né? A gente acho que consegue chegar um pouquinho mais próximo do público, até para entender todo esse trabalho que vem sendo realizado. Ele não é fácil, não é pequeno, mas ele tem uma comunhão, né? E por isso nós chegamos tão longe, né? E conseguimos atingir tantos municípios. E como eu sempre disse, nós fizemos lives com todos esses municípios, com os 399 municípios do Paraná, excetuando Curitiba, então 398 municípios. E sempre eu disse, o nosso objetivo é compartilhar, né? Ninguém quer ser melhor do que ninguém, ninguém quer ser maior do que ninguém. E acho que com isso as pessoas foram entendendo, e pouco a pouco cada professor e secretários, enfim, foram também entendendo as possibilidades de adequar as aulas que são produzidas aqui em Curitiba para o currículo do 1º ao 5º ano, mas que é um currículo que conversa com todos os currículos municipais, porque nós temos a Base Nacional Comum Curricular como algo que nos une, né? Todos nós estamos aí
com esta grande missão de trabalharmos a base. Então, isso diminui as fronteiras nessa perspectiva curricular. Né? Exatamente. Nós temos algumas perguntas. A Priscila Costa pergunta o seguinte: na transdisciplinaridade, como inspirar os planejamentos de ensino de forma que dialoguem com os princípios da cidade educadora? Eu achei fantástica essa pergunta, Priscila, porque ela é uma das grandes lições que nós temos aqui em Curitiba e uma das grandes inspirações, porque a transdisciplinaridade, ela não parte da disciplina, ela parte dos temas que são relacionados à vida, que estão no cotidiano das pessoas. E nós temos a grande inspiração do nosso programa Linhas do Conhecimento, que faz isso, né? Ele inspira esse trabalho de pertencimento à cidade e deste olhar para o lugar onde eu vivo, para o entorno da escola, para aquilo que é possível ou não mudar nesse lugar que eu vivo, para essa dimensão ecossistêmica que é fundamental. E isso é a grande inspiração do nosso currículo. O nosso currículo faz esse trabalho de maneira vocacionada. Ele se inspira cotidianamente na vida, naquilo que é o despertar dos nossos estudantes, das suas famílias, né, na sua ação diária. Então, essa transdisciplinaridade, ela se dá quando nós fazemos esses elos a partir do que é necessidade diária, daquilo que é um problema real que eu vivo no meu dia a dia. E a palavra problema, ela é uma palavra um pouquinho inimiga da transdisciplinaridade no nosso dia a dia, porque o problema, ele, de um modo geral, está relacionado a uma situação negativa. E problematizar não é tornar negativo, mas é pensar em possibilidades, inclusive, de como melhorar, né? Por exemplo, o nosso trabalho com as aulas remotas vai bem, mas como que ele pode ficar melhor? Sim, né? sim. Então, essa lógica de trabalhar a problematização para avançar é que talvez a grande perspectiva, né? É uma arte a gente saber fazer perguntas e boas perguntas a partir daquilo que eu vivo. É criar um distanciamento, né, suficientemente positivo desse objeto e perguntar para ele novas possibilidades de relação. Eu acho que assim a gente consegue sempre manter o currículo vivo, que eu tenho sempre essa lição, né? Eu digo que o currículo não pode ser um documento que fique na gaveta, nem dentro do computador, e nem como um livro impresso para ficar na porta das escolas para os pais folharem. O currículo, ele é vivo, ele é aquilo que nós estamos vivendo e trabalhando todos os dias no nosso cotidiano. E agora, vivo, inclusive, nessa perspectiva tecnológica. E os pais estão podendo acompanhar quão vivo é o nosso currículo nas redes onde nós estamos veiculando as nossas aulas. Renato, quer falar? Não, tá bem respondido. Que ótimo. Bom, então agora eu vou passar essa pergunta para você. Tá. A Délia, eu acho que é esse o nome dela, diz o seguinte: além do que já percebemos da característica educadora de Curitiba, vou te dar esse desafio, existe um planejamento aprovado para execução a longo prazo? Boa essa, quer que eu responda? Quero. Te deixei ensaiar para Curitiba, para Curitiba, né? É melhor você responder. Eu pego a próxima. Vou te dar a seguinte resposta. Eu acho que é Délia ou Deleia. Desculpa, mas eu não consegui ler aqui o nome que me passaram. Nós temos, claro, que um projeto aprovado a longo prazo na perspectiva da cidade de Curitiba enquanto Secretaria Municipal da Educação, que é o nosso currículo. E o longo prazo é um prazo que a gente dá tecnicamente dentro da educação, que um currículo tem que ser vivido pelo menos 4 anos para que a gente possa pensar em alguma
mudança. E nós tivemos agora o currículo, nós acabamos de publicar, então ele tem que viver esse ciclo dos próximos 4 anos. E falando da lógica do Comitê de Cidades Educadoras, nós temos um comitê em Curitiba com representantes de todas as secretarias e que vem trabalhando para que a gente possa pensar em ações que sejam coletivas e que estejam relacionadas a essa vocação da nossa cidade, dessa cidade educadora. Eu acho que são essas as perguntas que nós tínhamos, mas eu vou passar a palavra para o Renato encerrar esse momento aqui dessa nossa live. Eu me despeço de vocês e agradeço essa parceria tão valiosa que nós temos com a Secretaria de Estado da Educação. Em nome do prefeito Rafael Greca, eu agradeço esta parceria. Então, minhas palavras finais seriam pensando na educação brasileira no longo prazo, né? Eu acho que o Brasil, ele se destaca em muitas áreas. Por exemplo, uma área de muito destaque que o mundo inteiro fala é do empreendedorismo brasileiro. O brasileiro, ele tem esse lado empreendedor, esse lado de perseverança, resiliência, né, e criatividade que fazem parte de qualquer empreendedor no mundo. Então, o Brasil tem uma vocação empreendedora. E todos os educadores, qual é o nosso sonho? A gente foi picado exatamente por qual... o que aconteceu com a gente? A gente quer o Brasil participando do topo das nações desenvolvidas em educação. Então, a gente tem que trilhar esse caminho, saber que o Brasil, sim, pode e vai ser uma das grandes nações em educação, principalmente educação pública, né, que temos 85% dos nossos jovens na educação pública no Brasil. Então, a gente tem que dar passos firmes, consistentes, formação de professores, qualidade da aula, gestão de sala de aula, são assuntos que a gente tem que tratar com muito foco, muita seriedade, acompanhar o aprendizado dos alunos, né? E saber que cada aula bem dada, né, seja remota ou física, né, cada aula, cada formação que a gente faça na direção de que o Brasil vai sim ser uma grande nação desenvolvida na área educacional. Que a gente tem que subir nos rankings, a gente tem que subir no aprendizado do aluno, a gente tem que fazer essa caminhada e ficar par com as grandes nações, né? Estamos falando de Coreia do Sul, estamos falando de Singapura, do Japão e de outras nações que são exemplos, que revolucionaram seus sistemas educacionais com bons passos, boas medidas, formação de professores, gestão de sala de aula, aprendizado, acompanhamento do aprendizado, e a gente vai caminhar, todos os nossos educadores queremos muito isso, é a hora da educação brasileira se mostrar, né? A gente já incluiu a grande maioria das pessoas e agora é a revolução da qualidade na educação e nós juntos vamos fazer essa caminhada e entregar para o futuro do Brasil uma geração de jovens em igualdade com os outros jovens das melhores nações do mundo. Um abraço. Maria Silvia, muito obrigado, né? Obrigado a todas as pessoas do governo que também nos apoiam, né? E a todos os educadores do Paraná, do Brasil e do mundo. Um grande abraço. E voltamos, então, para dar continuidade na nossa noite. E teremos agora um diálogo entre a Base Nacional Comum Curricular e o currículo da Rede Municipal de Educação de Curitiba para uma cidade educadora, segmento EJA. Temos a presença da professora Simone Zampier da Silva e a professora Maria Goretti Estivão de Paula. Professora Goretti possui graduação em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná, participou do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE, promovido mediante parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado da Ciência da Universidade Federal do Paraná, especialista em metodologia de ensino de primeiros e segundo graus pelo IBPEX,
em Metodologia da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental pela Universidade Federal do Paraná e em Psicomotricidade e Prática Psicomotora pela Faculdade Dom Bosco. Tem experiência na área de educação no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Atualmente é gerente da educação de jovens e adultos da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Professora Maria Goretti, seja bem-vinda. E professora Simone Zampier da Silva. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, graduação em Administração de Empresas pelas Faculdades Positivo, especialização em Psicopedagogia na PUC Paraná e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Hoje, atualmente, nossa diretora do Departamento de Desenvolvimento Profissional da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e professora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter. A professora tem experiência na área de educação, atuando principalmente com os seguintes temas: gestão escolar da educação básica, metodologia da história, avaliação educacional e avaliação institucional do ensino superior. Então, teremos agora um diálogo com as professoras Simone e Maria Goretti sobre a Base Nacional Comum Curricular para umas cidades educadoras, segmento EJA. Professora Simone, professora Maria Goretti. Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco nessa noite. Professora Maria Goretti. Professora Maria Goretti, como gerente da EJA, vai estar aqui conosco, acompanhando os chats, trazendo para nós as questões que venham a ampliar o nosso estudo dessa noite e aprofundar algumas questões que certamente virão. Eu só vou fazer uma correção assim muito carinhosa ao currículo que o professor João Reis, diretor de desenvolvimento profissional, me falou, que ele me colocou como diretor de desenvolvimento profissional. Mas ele está tão imbuído desta causa que eu sou diretora do ensino fundamental. Mas, João Reis, eu aceito a parceria com você, não se preocupe. Então, assim, corrigido só aí a cada lugar que cada um cuida, embora a gente tenha um trabalho muito aproximado e eu me senti acolhida, o meu acolhimento realmente são para vocês, colegas, professores e gestores que trabalham com a modalidade educação de jovens e adultos. Eu comento sempre que eu, como vocês, trabalho à noite também com a docência. Provavelmente tem algum aluno aqui me acompanhando hoje nesse processo, porque a partir das 19 horas eu trabalho com o ensino superior. Mas eu digo sempre que o desafio de trabalhar à noite com os sujeitos históricos que precisam estudar à noite também é sempre um desafio diário. Porque as pessoas que estudam à noite, elas trazem junto o dia que elas viveram. Então, eu entendo que até o nosso planejamento precisa também ser pensado na perspectiva da identidade dessas pessoas. E acompanho também aqui os colegas da equipe do departamento da EJA, que atuam em outras instituições, outras escolas, e à noite fazem o trabalho com a educação de jovens e adultos, inclusive visitando as nossas unidades. Então, eu sei que vocês têm uma proximidade muito grande com essa equipe e estão tendo agora a oportunidade de acompanhar o trabalho também por meio das videoaulas. Mas antes que nós nos reportemos diretamente ao assunto das videoaulas, eu gostaria de convidar essa nossa equipe da noite aqui de trabalho, que nós possamos fazer uma memória do que foi o nosso trabalho, o nosso processo de desenvolvimento profissional docente nesse ano. Como é que ele começou? Como é que foram os primeiros encontros de vocês com os colegas de trabalho, do mundo do trabalho, e com os nossos estudantes, porque é sempre o momento forte do nosso ano letivo, quando iniciam oficialmente as aulas com os nossos estudantes.
Como foram esses encontros? Vamos fazer um pouco essa memória, porque tudo começou de uma forma que nós fizemos um modelo de planejamento que não tínhamos ideia de como teríamos que rever e replanejar. Então, nessa dimensão, eu peço para vocês lembrarem um pouco. Como é que foi o tempo presencial que nós tivemos de trabalho esse ano? Eu até coloquei aqui algumas questões. Eu já trabalhei algumas questões dessas com o nosso grupo da tarde, mas como temos agora um grupo bem específico, eu pergunto para vocês, como foi o encontro com esses adultos que buscam na escola diferentes ideais? Conversávamos ainda essa semana com a equipe da EJA aqui do departamento e pensando um pouco na identidade desses sujeitos que buscam a EJA. Pessoas que de diferentes idades, porque nós temos desde a jovens, quase adolescentes, né, que já têm a idade regular para ir para a modalidade, até pessoas que já se colocam no que nós chamamos a terceira idade, que nós chamamos de idosos, assim, numa classificação, mas que tem todo o dinamismo para aprender, para ir para as aulas. Mas, acima de tudo, nós pensamos assim, que os objetivos que movem essas pessoas são diferentes. A Gorete, que está aqui, né, como gerente, vive essa experiência nos relatos que houve dos professores que vão para as unidades. Como são razões diferentes que mobilizam as pessoas a voltar à escola para cursar o que nós chamamos da fase 1, que é essa etapa que corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vamos pensar nessas pessoas que estiveram conosco nesse primeiro tempo do ano letivo, que nós não sabíamos que teria uma mudança tão grande. Estamos com 48 escolas, né, professora? Isso. Então, aqui temos 48, certamente temos representantes aí, educadores, professores, funcionários, diretores que representam essas 48 escolas aqui conosco. E é mais de perto com essas pessoas que nós vamos conversar hoje. E que para vocês nos trazerem também questões que falem dessas pessoas. Vocês observaram que o tema que orienta os nossos estudos nessa noite, ele versa sobre 3 grandes eixos. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o currículo da Rede Municipal de Ensino e a perspectiva desse currículo numa cidade educadora. E a gente vem acompanhando já desde o ano passado, e daí eu levo a memória um pouquinho para antes, para 2019, a rica contribuição que os professores têm nos enviado. Eles sempre partilham comigo, né? Eu faço as leituras de boas práticas que estão sendo desenvolvidas nas salas de aula da EJA, e como elas repercutem na aprendizagem dos nossos estudantes. E o interessante de nós observarmos é como essas boas práticas, que são enviadas com o objetivo da construção do caderno pedagógico, elas falam do cotidiano das pessoas e de especificidade das diferentes unidades, né? Esse desejo da construção do caderno pedagógico é um horizonte que nós traçamos no departamento, e as contribuições que os profissionais da EJA, da rede, estão nos enviando são muito ricas. Já tivemos uma experiência singular com a escrita das escrevivências. Vocês devem estar lembrados de como foi todo aquele processo e como é árduo, né, o caminho até chegarmos à edição de um material. Quantas experiências,
quantos projetos, quantos ideais percorrem o nosso caminho profissional até que nós consigamos fazer uma compilação e publicar um documento. Da mesma forma, nós estamos nesse caminho agora com o caderno pedagógico. Então, há um estudo quinzenal, talvez a Gorete possa me esclarecer, às vezes é quinzenal, às vezes é um pouco mais de tempo, né, Gorete? Mas esse tempo de estudo, ele é baseado, ele é fundamentado nessas experiências que vocês nos enviam. Então, acredito que há momentos em que nós não podemos, assim, expressar o nosso reconhecimento para quanto essas colaborações de vocês são importantes. E o quanto isso também vai colaborar com outros pares, com os colegas, quando esse material estiver finalizado. Então, assim, por que eu me reporto a esse material que a gente vem produzindo, vem trabalhando desde o ano passado? Porque eu diria assim, que são caminhos, como diz a nossa secretária, são veredas para o nosso currículo. A equipe da gestão do Fundamental, que trabalha diretamente com a EJA, me coloca essa ansiedade, esse interesse, esse desejo que todos os profissionais da EJA demonstram em que nós tenhamos uma nova orientação curricular. Não nova no sentido, aqui é importante que nós pensemos currículo assim, no sentido de desmerecer ou de desconsiderar aquilo que já está sendo feito e que, inclusive, nós fazemos muito uso. Mas nova no sentido de que na última década, que é o tempo deste material, muitos elementos novos foram inseridos na realidade da EJA. Nós temos aí aparente, né, o que mais marca para nós, essa base tecnológica que hoje em dia está presente na vida de todos nós e que ficou muito evidente nesse trabalho com as videoaulas. Nós sabemos dos limites para que algumas pessoas tanto façam o acesso do que elas têm, como também mantenham esse acesso com uma certa permanência. Mas nós também recebemos depoimentos muito valiosos que a professora Gorete e a equipe me passam, da experiência de aprendizagem que essas videoaulas estão proporcionando aos nossos estudantes. Mas dessa experiência da videoaula, eu tenho a certeza que um dos aspectos mais importantes a destacar é que, por meio desse trabalho, em primeira instância, nós mantemos o vínculo com esses estudantes da EJA. E acompanho também o trabalho que vocês, professores, que atuam na EJA, fazem ao acompanhar as aulas concomitantemente a esses estudantes. Nós recebemos, eu gostaria de destacar aqui, a contribuição de professores que fazem um exercício de transposição didática. Então, assim, vamos pensar como é que acontece. Nós temos uma videoaula e temos professores que, a partir do que assistem nas suas casas, no seu recolhimento social também, fazem uma nova explicação daquele conteúdo. Então, o nosso estudante da EJA tem, a partir dessa situação, duas possibilidades de ter acesso àquele conhecimento. Uma, oficialmente, pelo trabalho com as videoaulas, que é um trabalho planejado, cuidadoso, baseado nos conteúdos que são específicos para a EJA, mas concomitante a isso também, eu quero destacar aqui o olhar que esses professores estão atentos em observar o seu estudante, em detalhar quais são os caminhos da aprendizagem, em conhecer esse sujeito, porque
nós temos ali, como eu comentei há pouco, uma realidade muito vasta. Nós temos desde um estudante que está saindo da adolescência, entrando para a vida jovem, até pessoas, né, de uma idade mais avançada. Então, nesse sentido, há formas diferentes de aprender. Então, eu queria destacar aqui, talvez apareça essa fala em alguma pergunta do chat, mas destacar aqui essa comunhão, essa comunicação intensa que está acontecendo entre o nosso trabalho com as videoaulas, as nossas equipes aqui do departamento, o diálogo que chega até o estudante da EJA e essa mediação feita pelos professores que conhecem essas pessoas, as suas necessidades e os seus desejos. Porque o que são esses desejos de quem estuda na EJA? Nós temos desde a pessoa que, a princípio, precisa se localizar na cidade, e daí não pense que eu esqueci o assunto cidade educadora, mas eu sei que ele foi amplamente tratado no encontro anterior com a nossa secretária, mas vamos retomar também aqui, pensando a cidade educadora na perspectiva desse grupo, né, que atua na EJA. Mas nós temos, então, desde as pessoas que voltam a estudar, porque precisam se localizar na cidade, porque precisam saber a indicação de um ônibus, né, do nome de um ônibus, as pessoas que precisam ter acesso aos anos iniciais do ensino fundamental por causa da empregabilidade para conseguir um emprego. Nós temos também a pessoa que quer aprender a ler e a escrever. Ela quer a garantia de algo que lhe foi tirado, de que ela não teve acesso em outros momentos da sua vida. Então, qual o grande momento, que eu digo assim, a grande validade dessas videoaulas? É que esses nossos estudantes da EJA mantêm esse vínculo com a realidade escolar, com esse mundo da escola que, por outros momentos, ele já foi afastado. Então, esse trabalho que se faz em parceria com as unidades, os professores que estão acompanhando as videoaulas e que estão fazendo esse atendimento mais particularizado. E o nosso trabalho das videoaulas é realmente bastante rico. Outro assunto que eu queria tratar com vocês, e lembre que nós estamos fazendo aqui uma memória, né, do que foi o ano anterior, com essas contribuições das boas práticas que vocês enviaram, do que nós já tivemos esse ano de encontro. Como está o desenvolvimento profissional de vocês nesse ano especificamente? Eu sei que houve encontros, que houve diálogos, que nós tivemos reuniões com os gestores. E assim, é sempre o compromisso de fazer bem e fazer melhor. A única coisa que nós não sabíamos é que nós teríamos que mudar tanto a rota do nosso trabalho. Então, esse é um desafio também que nós nos colocamos agora para pensar como que nós vamos planejar esse retorno. Na minha fala no período da tarde, que era com outro grupo, né? Mas eu digo assim, com os mesmos ideais do direito à aprendizagem, nós tivemos colegas que perguntaram como é que era esse retorno. Então, a nossa professora, a Gorete, que está acompanhando o chat, vai ter acesso a essas questões, talvez nos coloque que houve também da parte da EJA essa questão. No meu entendimento, a própria organização e o planejamento das videoaulas e esse registro que vocês estão fazendo nas casas, né, a partir do olhar para as aulas, ele já vai fornecer um subsídio muito rico que vai permitir que, a partir dessas aulas, vocês organizem esse trabalho pedagógico que será feito a partir do nosso retorno. Tá? Garantia principal de tudo isso é que esses nossos estudantes retornem à escola. Então, é um desafio muito grande
pensar quais vão ser os caminhos metodológicos que nós vamos assumir para que essas pessoas que em outros momentos, e nós temos casos registrados em algumas pesquisas, de pessoas que se afastaram da escola até por 8 vezes. Então, vocês imaginem uma frustração de desistência da vida escolar multiplicada por 8. Então, o compromisso que nós temos, pedagógico e ético, com o retorno desses partícipes da EJA é muito grande. Porque eles vão precisar entender que esse retorno, eles vão ter o caminho renovado, eles vão ter possibilidade de recuperar, de encontrar aquilo que eles deixaram do convívio presencial quando nós os afastamos. Então, esse também é um assunto bastante importante, que é essa ideia de pertencimento à EJA, que é um assunto recorrente nos estudos quando nós tratamos da EJA. A ideia da evasão é a história do pertencimento, né? Ideias aí que estão em polos opostos. Mas agora o nosso exercício é ainda outro. É lutar por um pertencimento de pessoas que se afastaram em março e que por inúmeras razões econômicas, de saúde, sociais, não vão se sentir imbuídos a voltar para a escola. Então, eu diria, né, professora Goretti, que a busca ativa nessa vez, ela vai ter ainda mais uma variável a acrescentar, que é trabalhar exatamente com a realidade e a situação que ficou nesse intervalo. Tá? E assim, um dos nossos assuntos aqui, era para eu ter falado no começo, mas eu me empolgo assim para falar da EJA, nessa coisa do acolhimento. Um assunto importante aqui, que eu sei que já foi trabalhado com vocês também, é como que a BNCC, ela aborda a modalidade, eu vou tratar aqui da EJA, mas poderia ser educação indígena ou outras. O que nós percebemos? Que nas diferentes versões, o tema da EJA, na base, ele sofre um encolhimento, assim nós podemos usar esse termo. Claro que há justificativas técnicas para esse procedimento. E quando nós nos debruçamos sobre os estudos sobre a relação entre a base e a EJA, a modalidade EJA, a justificativa que nós temos nos documentos é que há uma especificidade, ao mesmo tempo que a intenção, segundo o documento, é não afastar a EJA da abordagem do ensino fundamental, há também uma linha que defende que essa organização dos conteúdos da EJA precisa ter uma manifestação dos próprios estudantes. E nós sabemos que, das nossas experiências com o estudo dessa modalidade, é necessário aí uma mediação. Não resta dúvidas de que os conhecimentos prévios dos estudantes devem ser considerados não só no planejamento da aula, mas também no planejamento dos documentos afins à EJA, mas o entendimento também de que os profissionais da área da educação, professores, gestores, estudiosos da EJA, têm também competência técnica para fazer essa interface entre os conhecimentos prévios, as especificidades da realidade da EJA e um documento que trabalhe com os conhecimentos adequados, selecionados para compor um currículo para essa modalidade. Então, nessa perspectiva que a base, ela não apresenta, pelos nossos estudos, uma particularidade, um caderno, um documento, um capítulo que trata especificamente da EJA. Uma outra
orientação que temos no documento é que as secretarias estaduais e municipais têm o compromisso, e com certeza nós aceitamos esse compromisso e essa responsabilidade de pensar o currículo. Então, é nessa perspectiva que uma das nossas iniciativas nesse ano é nos debruçarmos sobre as versões de currículo que nós já temos na rede e pensar um currículo que atenda às demandas atuais da sociedade. Nós temos temas contemporâneos, nós temos uma diversidade de idades, de pessoas que compõem a EJA, há temas novos que precisam ser abordados nesse currículo e, com certeza, a base nos instiga a isso, a entender que é o momento também de nós pensarmos esse currículo para a EJA da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Concomitante a isso, nós estamos fazendo esse trabalho com os cadernos, né, o caderno pedagógico da EJA, que conta com essas boas práticas que vocês estão nos alimentando esse caderno, que estão em análise e que é um diálogo entre a teoria e a prática. Então, nessa praxis das boas práticas, nós com certeza temos elementos que orientam o currículo. Porque uma boa prática, para ela ser considerada nessa perspectiva, ela certamente expressou conhecimentos que foram importantes para essa realidade da EJA, que se converteram numa boa prática e agora está passando pelo olhar dos nossos profissionais, das nossas equipes, para que, nesse diálogo, e realmente aqui acontece um diálogo muito estreito, nós possamos consolidar um documento que vai também ser inspirador para o nosso currículo. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma questão. Agora eu vou tratar um pouquinho dessa transição que nós tivemos entre o tempo presencial de 2020, que foi um tempo restrito, até porque nós iniciamos as nossas aulas com a EJA numa semana após o início com o ensino regular, isso certo, né, professora? Então, isso é um tempo ali de ajuste que nós precisamos até para a organização das turmas, mas tínhamos iniciado os trabalhos, os encontros tinham acontecido, tanto os encontros de desenvolvimento profissional, como o contato e as aulas com as turmas. Mas daí, nessa transição, nós tivemos esse contexto, esse cenário da pandemia, e até pela faixa etária de muitos estudantes, ainda antes do distanciamento determinado, não é, professora? Isso. Nós precisamos tomar a providência de afastar algumas pessoas com a saúde mais frágil, que eram alunos nossos da EJA, assim como a faixa etária que precisava de uma proteção maior lá no início da pandemia. E daí eu peço para vocês lembrarem como foi esse distanciamento. Se foi difícil para nós, coloquem também aí, pensem como foi difícil para esse aluno adulto, que tinha vencido a barreira de começar a estudar novamente. Claro que alguns estavam na continuidade, mas outros eram alunos novos, na EJA. Então, pensem o desafio desse estudante que enfrentou essa barreira, né? Que fez o enfrentamento de voltar a estudar, vai à escola por um tempo, algumas semanas, e esse processo é interrompido. Daí, nesse contexto, nós temos um período ali que foi considerado como um recesso, que era oficialmente o nosso recesso, que foi antecipado, né? E daí nós temos o início das videoaulas. Eu diria assim, que é um exercício diário de criatividade, de inovação, de pensar estratégias de ensino que
ao mesmo tempo que elas se adaptam à realidade desse canal de comunicação, ao mesmo tempo também ele se adeque às possibilidades de aprendizagem daquele estudante que está assistindo aquelas videoaulas. Da mesma forma que eu afirmei no período da tarde, eu tenho certeza que o grande passo que nós tínhamos que dar aí é não nos omitirmos de tomar uma decisão. E eu lembro, assim, com muito respeito e carinho, que quando pensamos as videoaulas, imediatamente nós tínhamos certeza que teríamos que fazer um trabalho da mesma qualidade para a EJA. E foi o que fizemos, e nesse planejamento diário, é o que eu falei há pouco, nós vemos tanto o diálogo do grupo que trabalha aqui com essa produção, planejamento e execução das aulas, como dos professores que acolhem, como dos alunos que aprendem. Então, esse realmente é um desafio muito grande. E o terceiro tema aqui, tratei da base, tratei do currículo das nossas videoaulas, é a nossa cidade educadora. Foi um tema que esteve presente várias vezes no dia de hoje. Quem teve oportunidade de assistir outras falas aqui nessa Expo Digital. E a cidade educadora, ela é uma apropriação desses nossos estudantes adultos. Nós percebemos a alegria, o entusiasmo com que eles participam de atividades oficiais que são desenvolvidas, de participação em promoções de aulas organizadas pelas linhas do conhecimento, que são tão bem pensadas para a EJA. Então, a gente percebe assim, como os estudantes participam desses momentos com aderência, com entusiasmo, com vontade de aprender. Mas nós também entendemos que a cidade, além de ser um território de aprendizagem para todos os sujeitos, o nosso aluno adulto tem uma experiência muito rica para contribuir com os nossos estudantes. E nós temos, inclusive, algumas experiências em que esse aluno adulto da EJA dialogou com os nossos pequenos, com os estudantes dos anos iniciais. Talvez a Gorete possa falar um pouquinho como é que foi essa experiência, Gorete? Então, foi bem interessante, professora Simone. Sim. Boa noite, professoras, gestoras que estão acompanhando essa live no dia de hoje. Então, o ano passado nós tivemos uma experiência muito rica, quando lançamos o livro Escrevivências, e uma das partes da proposta era convidar os estudantes do ensino fundamental e inicial a desenvolver também a atividade junto com os nossos estudantes da EJA. Como que aconteceu? Os nossos estudantes produziram os seus contos de fadas a partir das escrevivências, ou seja, histórias de suas vidas, que marcavam muito as suas vidas, e a proposta era que os estudantes do ensino fundamental, então, ilustrassem essas histórias. Então, vocês percebam assim, que esse diálogo que se estabelece com os sujeitos de diferentes faixas etárias, eu acredito que é uma das experiências mais ricas que nós podemos fazer. É claro que a materialidade nem sempre nos permite essas situações, essas experiências, porque há toda uma regra, uma normatização que faz com que nós tenhamos alguns limites para aproximar os estudantes da noite com os do dia, espaços físicos, mas na medida que nós usamos um recurso, que foram os desenhos, a partir da narrativa dos nossos estudantes adultos, foi realmente uma das experiências mais significativas que nós já vivemos. E é disso que eu quero falar quando nós pensamos na cidade educadora. Eu deixo para vocês, eu não tenho aqui um planejamento para passar, mas eu tenho para dialogar, refletir
sobre possibilidades que nós temos, e ainda mais hoje em dia que estamos mais aí aproximados das tecnologias, em que os nossos estudantes adultos possam trazer experiências do seu entorno, da sua comunidade, que também é o entorno e a comunidade que as nossas crianças estão, que as nossas crianças vivem. Então, assim, vamos dar um exemplo, um comércio da região, uma praça, um lugar que era cercado de terreno e sem construção, e que 20 anos depois, 30 anos depois, estão espaços assim transformados. Como é rico para a criança ouvir do adulto essa experiência de ter vivido essa mudança do espaço físico. Então, essas iniciativas nos fazem perceber que a cidade educadora ela se faz no cotidiano e ela pode se expressar mais nesse diálogo se nós ampliarmos entre os nossos alunos adultos e as nossas crianças. Para além das iniciativas oficiais, de saídas, de atividades em campo, nós temos também a possibilidade de estabelecer um diálogo entre os diferentes estudantes das nossas unidades. Com certeza, essas 48 escolas, e aqui eu destaco especialmente o apoio dos gestores, diretores e vice-diretores que atuam com a EJA, que fazem dessa escola um espaço de aprendizagem, que vivem o conceito da cidade educadora, porque atendem os seus estudantes manhã, tarde e noite. Certamente as experiências de compartilhamento, de aprendizagem, de narrativa são muito ricas para essas nossas escolas que mantêm as turmas da EJA. E gostaria de colocar também, antes de passar para as perguntas, mas já vou passar, que eu tenho aqui uma fiel guardadora, que é a professora Elaine, cuidando do chat, mas eu gostaria de dizer ainda que, quanto ao trabalho que nós estamos fazendo remoto, não podemos dizer que ele é à distância, porque tem horas que a experiência é tão próxima que nós estamos em espaços diferentes, mas com o mesmo ideal e com o mesmo objetivo. Eu gostaria de dizer sobre uma frase da nossa secretária, quando ela abre o caderno da CEP desse ano, que eu sei que a maioria de vocês teve contato com esse material no ensino regular, não exatamente todos fizeram a CEP pela EJA, mas fizeram em outros horários, do seu trabalho na rede. A secretária nos diz assim, que a gente não perca a vontade de caminhar. Então, eu tenho certeza que essa vontade de caminhar que nos moveu nesse primeiro semestre. Verdade seja que há momentos em que nenhum de nós teve certeza qual seria o passo do próximo dia. Mas o importante que nós sabíamos é que nós queríamos manter, e fizemos isso, o direito à aprendizagem dos nossos estudantes. Então, assim, os documentos, as trajetórias, o planejamento, a avaliação, são elementos que só têm sentido na nossa atuação profissional, como gestores e como docentes, se eles estiverem a serviço da natureza do nosso trabalho educativo, que é garantir a aprendizagem. E eu tenho certeza que todos os profissionais que, além do seu expediente, dos seus trabalhos durante o dia, fazem a opção de trabalhar também com a EJA, eu até sei que nós temos algumas possibilidades da EJA diurna, mas é o mínimo, o grande espaço da EJA nos nossos turnos na rede é o espaço noturno. Nós sabemos que são pessoas que não têm medo de caminhar. E eu cito aqui, como citei durante o dia, uma consideração de Martin Luther King, quando diz assim: lutamos sempre para que o melhor seja feito. Então, eu tenho certeza que é nessa perspectiva que todas as noites
nós assistimos as videoaulas, a gente acompanha aqui nos estúdios, a gente muda a estratégia, porque quando nos foi colocado que era necessário um novo trabalho, um trabalho diferenciado, o ideal era esse, que não houvesse omissão e que o melhor fosse feito. Então, nessa reflexão, eu passo para as questões, se nós tivermos algumas, e depois eu encerro. Muito obrigada, professora Simone, você foi perfeita na tua explanação. Tenho certeza que os nossos professores, gestores se sentirão representados nessa tua fala, porque você realmente foi bastante minuciosa na descrição. Então, agora, só para complementar, eu gostaria de ver qual a sua opinião com relação ainda ao currículo e BNCC. Então, a BNCC, ela não indica uma proposta, como você bem disse, uma proposta curricular específica para a modalidade EJA. Porém, nós sabemos que nós precisamos construir uma educação de jovens e adultos que atendam às aspirações desses sujeitos, como conseguir um emprego melhor, utilizar equipamentos tecnológicos, ir para a universidade, participar ativamente da sociedade, dentre outros. Então, a minha pergunta é: que percurso curricular deve ser construído, levando-se em conta os diferentes sujeitos da EJA? Você sabe, Gorete, que alguns autores dizem que a parte boa, não sei se o tema assim é muito simplório, mas o benefício de não termos uma base assim tão normativa para a EJA é a possibilidade de que nós vamos realmente poder escrever, né, escrever um documento, lógico que a partir dos documentos que nós já temos na rede, mas nós vamos poder contar com essa riquíssima experiência das nossas equipes, dos nossos professores, dessa identidade que esses profissionais têm no seu desenvolvimento pessoal, né, na sua opção por trabalhar com a EJA. Esse trabalho curricular, ele vai poder lidar com essas experiências, com essa praxis docente. Então, eu tenho certeza que, estabelecendo esse diálogo, e aqui até tenho alguns materiais aqui que falam sobre isso, nós vamos poder mediar entre esses conhecimentos prévios que os nossos estudantes trazem, o conhecimento científico, os documentos que nós já temos que tratam dessa modalidade, né? Atendendo, claro, às orientações legais sobre a temática. Nós já temos alguns documentos, como as diretrizes, mas no sentido de que vai nos permitir estabelecer um diálogo, não só com a base, mas também com todos os sujeitos envolvidos na modalidade. Ok. Então, nós temos também uma pergunta da Priscila Costa, que é para complementar essa que a senhora já falou. Como dialogar com o currículo com vistas à inclusão, às necessidades factuais do mundo adulto, aos interesses das realidades, respeitando a identidade da modalidade EJA? Acredito que já foi falado bastante, mas se tiver mais alguma coisa a ser complementada. A professora Priscila nos traz uma questão que não foi objeto dessa minha discussão, mas eu acompanhei e foi ricamente tratado hoje não só pela equipe da nossa professora, da diretora Gislaine, mas também por outros profissionais que são estudiosos da inclusão, né? E, sem dúvida, nós temos na EJA escolas que trabalham mais com esse grupo, né? Com pessoas de inclusão, e aqui não trago só a inclusão quando a gente pensa com deficiência, mas a inclusão social, né? Essa própria pessoa que se afastou da escola por um período. E eu tenho certeza, Priscila, que nós não podemos desconsiderar que um currículo para a EJA tem que ser pensado com essa abordagem do aluno adulto. Eu não acho que a andragogia pode colaborar conosco, eu sei que ela tem um olhar mais específico, mas entender a aprendizagem do aluno adulto e a colaboração sua sobre a gente não perder de vista a inclusão
é fundamental quando pensar esse currículo. Acho que isso é uma coisa que nós não podemos perder de vista nunca. E contar aqui, sim, com o trabalho do Departamento de Inclusão da rede, que atua diretamente com a nossa equipe, né, do departamento, e que atende também às necessidades, os desafios, as dificuldades que apresentam as escolas que trabalham mais de perto com a inclusão. Não que todas não trabalhem, mas nós temos algumas, os grupos que estão me ouvindo conhecem essa realidade, que precisam de um olhar ainda mais cuidadoso. Ok. Nós temos também mais uma pergunta aqui da Daniele Arantes, que a professora Simone já explanou, mas eu acho que ela pode também complementar se tiver mais alguma coisa. Como é mantido o vínculo com os alunos da EJA nesse período atual? E complementando, como a professora percebe as videoaulas no processo de aprendizagem para os estudantes da EJA? Veja, a videoaula para o aluno adulto, que é uma experiência que eu vivo há muitos anos, mas na modalidade EAD, porque nós temos que pensar que a EAD é uma modalidade. E o que nós estamos trabalhando nessa perspectiva é uma alternativa de ensino remoto para alunos que são presenciais. Há uma diferença. Então, nesse sentido, eu entendo, professora, que me dirigiu a pergunta, que o primeiro passo aí foi o que eu falei há pouco, é manter o vínculo. Dizer para você em que medida nós estamos atendendo o domínio de muitos conceitos, ou até onde está indo esse processo de aprendizagem, isso vai estar sob o olhar cuidadoso dos nossos profissionais, das nossas equipes, quando houver o retorno presencial. À tarde eu tratei um pouco mais de perto da ideia da avaliação diagnóstica, mas avaliação no sentido processual, que está assim imbricado ao planejamento. Não aquela avaliação de final lá, que a gente estudou, lembra? Agora nem é mais assim. Mas aquela avaliação que ela é para pontuar, ela é basicamente quantitativa. Não. Nós vamos ter que ter um olhar diagnóstico para o retorno dos nossos estudantes e a partir desses registros que nós fizemos, acompanhando as videoaulas, encontrar caminhos de diálogo, de acolhimento, para observar os diferentes movimentos de aprendizagem que aconteceram. E o que eu digo, no presencial também nem sempre acontece todo esse domínio de conteúdo que nós estamos vivendo agora por meio das videoaulas. Então, as videoaulas, elas são um recurso, mas nós temos outras possibilidades de acompanhamento que, se não estão todas sendo usadas agora, elas vão ser, com certeza, bem-vindas depois. E eu sei que está quase encerrando, mas só mais uma questão. A gente vê com que entusiasmo esses estudantes vão às escolas em busca das atividades complementares. Às vezes a pessoa ela é idosa, ela está com algum problema de saúde, de fragilidade, e ela precisa enviar alguém, e essas pessoas vão também buscar essa atividade. Então, vocês vejam, tudo isso é aprendizagem, né? Nós temos assim que ter um olhar mais ampliado para o que é aprendizagem. Claro que o conhecimento científico, o conteúdo, o conceito, ele tem o seu papel, né, na história da educação e na organização do conhecimento. Mas quando o estudante dialoga, conduz uma pessoa que não é ele, aí até uma unidade, buscar uma atividade complementar, porque mesmo que ele tenha dificuldade em responder, ele quer que essa atividade chegue até ele, isso já é um desafio que eu considero que nós vencemos muito. Isso. Temos ainda um tempinho, então vamos para a última pergunta. Como pensar o planejamento da EJA após esse período de distanciamento social? E, claro, acho que a professora também já falou, respeitando a identidade do sujeito da EJA. Eu volto a ressaltar aqui que os registros que os professores estão fazendo
chama em planilhas, né? Mas eu sei que são por meio de planilhas porque nós precisamos ser uma sistematização desse material. Mas esses registros e esse acompanhamento das videoaulas vão ser essenciais para que depois se produza material, se revisite os materiais para a organização da aula na continuidade presencial. Ok, eu acho que é isso. Acho que vamos nos despedindo, porque nós da EJA, que vamos trabalhando à noite, assim até tarde, né? Mas nós vamos aqui com essa fala concluir esse encontro. Amanhã nós temos uma continuidade dos estudos da EJA com uma convidada nossa. Eu quero deixar registrado aqui toda a minha consideração, confiança e respeito ao trabalho que o departamento vem fazendo. Nós temos colegas de outras gerências, tanto de currículo como educação integral, que estão colaborando nessa produção das videoaulas para a EJA. Nós temos também equipes de outros departamentos e coordenadorias. Então, eu destaco aqui a contribuição e aquela certeza que eu falei há pouco. Todos estão fazendo o melhor possível para que o nosso aluno mantenha o vínculo com a escola e com a aprendizagem. Então, muito obrigada realmente a toda a equipe e a equipe que nos atendeu aqui no dia de hoje. Muito obrigado, professora Simone e Maria Goretti. Quero dizer para vocês que quem acompanhou a live sabe exatamente que nós tivemos praticamente... Não tivemos quase perguntas, nós tivemos depoimentos de pessoas que são apaixonadas pela live. Podia enumerar tantos aqui, tantas pessoas que diziam de como é bom trabalhar na EJA, fala sobre as vivências, as escrevivências, as questões de um dia ter trabalhado, ou que um dia estagiou, ou que um dia foi, e nesse pertencimento. E a gente vê realmente na fala de vocês aquela paixão de estar fazendo aquilo que gosta, aquilo que está caminhando, ao caminhar, né, aquela ação. E vamos ficando por aqui, terminando o nosso primeiro dia. Quero dizer para vocês que amanhã estaremos aqui às 8h20, novamente, para mais um dia de transmissão. Temos muitas atividades para fazer durante o dia. Contamos com a participação de todos. Mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus e até amanhã.